Olá, 12 de julho de 2024, Lars comanda o nosso resumo semanal. Mais um pouco de comentário, mais um pouco de informação, como é que está o mercado. Bom, o risco ao crédito, essa é uma informação, essa é uma dúvida de muita gente, é o medo. Será que o brasileiro está inadimplente? Será que não está? Endividou? As empresas, como elas estão? A gente tem ouvido muitas situações de empresas entrando em dificuldade. Grandes empresas, recuperações judiciais, extrajudiciais, ou mesmo fechando loja. E isso dá uma certa dúvida. E eu vou tentar fazer aqui um esclarecimento, ou ao menos mostrar a minha opinião e dados reais que você pode inclusive consultar. Vou mostrar logo as fontes dele aqui. Agradeço inclusive a todos vocês que foram se inscrevendo no canal. Passamos de 1.000 inscritos, passamos de 1.000 visualizações por vídeo só do YouTube, fora Instagram, isso dobra a quantidade de pessoas. Muito obrigado por todo esse retorno. E continue compartilhando, enviando esse material, caso você goste. Vamos lá. Tudo que eu for falar aqui, o material que eu vou falar, que eu vou apresentar, os números, estão nesses links que você pode copiar ou ir ali no YouTube, que ele também tem dentro do card do YouTube. Clicando ali, é só copiar e colar e você abre essas matérias na internet. Vilão do crédito. Quem que é o vilão do crédito? Vamos lá. É, Quando a gente ouve aqui empresas estão entrando em dificuldade, a gente sempre vincula isso a mercado. O mercado está ruim, empresas entram em dificuldade. A venda está alta, a empresa ganha mais, a empresa está baixa, ela perde dinheiro e por isso algumas quebram ou fecham loja. Existe uma correlação, mas ela não é tão direta assim, não é tão matemática. O mercado está bom, todo mundo está bem. O mercado está ruim, está vendendo pouco, todo mundo está mal. Não dá para a gente juntar. Depende da realidade da empresa, da empresa em si e da pessoa, mesmo na pessoa física, isso acontece também, tá? A empresa está quebrando é por venda fraca. Não, não é bem assim, não. E esse vídeo em especial vai para você, representante comercial que vende para loja, que vende para indústria de imóveis, analista de crédito, claro. Mas por que eu coloco o representante? Porque é o primeiro a avaliar. Você é quem está ali do lado, conhecendo o dia a dia da empresa e tem algumas informações que talvez você acabe passando despercebido. E eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre essa visão, uma visão. Será que é de número? Não gosto de ficar vendo muito número. Eu tenho certeza que você vai gostar e esse vídeo vai ficar mais curtinho, tá? Mais objetivo. Para o representante, será que o seu cliente faz essa conta? Envia isso para ele e pergunta, tá? Pergunta se essa conta bate ou não, se ele também consegue fazer o comparativo dentro da empresa dele. Basta a empresa pagar em dia para nós podermos dar crédito para ela? Nós temos um risco da inadimplência crescer nos próximos meses ou não? O Serasa Experian, eu vou utilizar dados do Serasa, pelo menos é uma empresa que aqui não é um órgão público, tá? É uma empresa, então eu espero que ninguém duvide da fonte da informação. É o levantamento que ela fez em abril sobre micro e pequenas empresas, mas a grande maioria do mercado está vinculado em micro e pequena empresa. Nessa amostra foram quase 13 milhões de empresas pesquisadas dentro do Serasa e apenas 13,4% delas tinham score superior a 600. 86,6% tinha score abaixo de 600. Lerce, o que significa isso? O Serasa faz uma classificação de empresa, um score, lhe dá uma nota de acordo com a capacidade de pagamento dela, de acordo com o que ela imagina, segundo muitos cálculos e amostragem, a capacidade que ela tem de pagar em dia, inclusive, tá? E, gente, o número é muito baixo. Estamos falando em 13%. Tem capacidade de pagamento mais confortável. Outro dado desse levantamento do Serasa Experian é um gráfico aqui com o total de micro e pequenas empresas inadimplentes no Brasil. Aqui não é um percentual, é um total de empresa absoluta. Nós sabemos que cresceu muito o número de empresas. Mas mesmo assim, se você tiver no celular vai estar pequenininho, mas aqui é 2016 até 2020 veio crescendo bastante o número de empresas inadimplentes. Depois da pandemia até diminuiu a quantidade de empresas, mas de janeiro de 22 para cá ela voltou a crescer. Então sempre fica esse risco. Dentro da AD, nós temos também o cálculo de inadimplência do grupo das 50 e tantas indústrias de imóveis unidas, e de fevereiro de 2024 para cá, essa inadimplência, esse atraso das lojas para a indústria de imóveis vem caindo, 5 meses caindo. Mas, até ontem,
em julho esse número cresceu. Ainda é muito menor do que nós tivemos no ano passado, mas já é um dos maiores aqui dos últimos meses. Então isso dá um certo receio. E olha que estamos falando aqui de um grupo, e esse grupo troca informações entre eles. Então, é muito mais fácil de se proteger. Por isso que a inadimplência do grupo e a perca do grupo é muito menor do que o resto do mercado. Entre ele acaba se protegendo. Mesmo assim, esse mês, de uma forma que diferente, ele está um pouco maior do que o do mês passado. Um outro fator também de formação do grupo que eu acho interessante mostrar é que desde março de 2024 para cá, já é o quinto mês, vem diminuindo o prazo médio de venda. Ele está menor do que nos últimos 2 anos. Ou seja, o lojista está comprando com prazo médio menor. Então ele não está precisando aumentar o crédito, mas a inadimplência está aumentando. Separa ali. Uma coisa é precisar de mais dinheiro, mais crédito. Outra coisa é uma parcela que está com dificuldade para pagar em dia. Nunca é todo mundo que está com problema. E isso vai ficando um pouco mais claro para frente. Porque não basta pagar em dia. Opa, pagou em dia, eu posso dar crédito, esse cara não vai ter problema de jeito nenhum. Eu vou utilizar aqui um documento chamado DRE, Demonstração de Resultado de Exercício. O que é isso? Contabilmente, e todo o seu cliente, loja, indústria de imóveis, revenda, você, representante, até o teu escritório, é só pedir para o teu contador, você tem isso. É a soma da receita e a lista de todas as despesas. E ali você sabe se sobrou ou se perdeu. Eu peguei os balanços, os últimos dados da Casas Bahia e da Magalu, apenas por serem as maiores e divulgarem seus balanços. Não tenho nada contra eles, não é perseguição nem nada. Eles são grandes, todo mundo conhece, e eles divulgam os dados. Então é um dado que está lá, não há questionamento sobre ele, eu vou utilizar lá quanto eles faturam e quanto é cada despesa. Compara com a tua vida, compara com os teus clientes. Como assim? Se você pegar o balanço patrimonial 2023 dele, vai ter lá, receita da Casa Bahia, foi 34 milhões. Ele gastou 20 com o custo da mercadoria vendida. Isso é o quanto custou o produto para ele, o produto que ele vendeu, quanto custou para ele. Foi 59,8% do faturamento. E da Luiza, 58,3%, opa, um pouco menor. A despesa financeira, 9,9% na Bahia. Na Luiza, 6,1%, final das contas, deu prejuízo aqui, deu prejuízo ali. Mas esse é o de balanço 2023, mas eu vou usar o do balanço do primeiro trimestre de 2024, também das duas, porque eu percebi que a diferença é relativamente pequena nos itens que importam para nós. Então eu tenho lá que na Magalu, tá lá no site da Magalu, você tem o link aí, do que ela vendeu, 56,2% foi o custo do produto vendido. 4,7% é despesa financeira, 0,2% é o que sobrou de lucro. Na Casa Bahia, também aqui a venda, o custo, a despesa financeira e o prejuízo de 4,1 que foi divulgado. Mas daí, preço de venda é o mercado quem dita. Como assim? Para você ter mais lucro, você tem que vender por um preço maior ou pagar menos. Mas vender por um preço maior não dá. Não dá por quê? Porque quem paga é o consumidor e ele pesquisa e pesquisa muito. Então, se você está vendendo um produto mais caro do que os outros, você para de vender. Então, não é aí que faz a empresa ter lucro ou ter prejuízo. Lércio, não era sobre inadimplência? Calma que nós vamos chegar lá. Preço de venda no mercado quem dita. Como assim? Entrei lá na Casa Bahia, consultei no site, achei um guarda-roupa de 6 portas a 2.185. Se você for olhar no Magalu, também tem um similar a 2.080. Por que eu escolhi eles? Vendido e entregue por Casas Bahia, vendido e entregue por Magalu. Então não é marketplace, aqui é o produto vendido por ele. O preço é muito próximo, o consumidor vai olhar. Se eu quiser vender este guarda-roupa por 2.500 para ter um monte de lucro, não dá, porque o cara vai entrar no site aqui e vai ver menos. Então o preço de venda, quem dita é o mercado. Nós temos que partir de lá, o que dá para você custar menos. Para ter lucro, você tem que custar menos. Eu vou comparar uma venda de R$ 2.000, tá? Então vamos lá. Uma venda, um guarda-roupa de 2.000 que a Magalu vende por 2.000 e a Casa Bahia vende por 2.000. O mesmo guarda-roupa, simulando apenas. Preço de compra não muda muito, tá? Se você for olhar os dois balanços, nós temos aí um custo de produto vendido do Magalu de 56,2 e da Casas Bahia 58,3. A tua loja, quanto que é o teu custo do produto vendido? É como se você tivesse a Magalu pago 1.124, vendido por 2.000, e a Bahia 1.166. A diferença é muito pequena. A gente se apega nisso, mas não. O preço de venda no mercado diz e o preço de custo, o preço do produto vendido está girando muito próximo também. As outras despesas podem até compensar essa diferença de custo. Como assim?
olhando os percentuais do balanço, tá? É eles que divulgaram, não sou eu que estou dizendo, não. Do Magalu, 56,2 foi o custo do produto vendido, mas a outra despesa 38,9. A Casas Bahia custou um pouco mais, mas as outras despesas foram um pouco menor. Ou seja, uma coisa até pode compensar a outra, cada empresa tem o teu. Mas o que importa é o resultado final. Vamos lá. No resultado final, a Magalu teve um lucro de 0,2 e a Bahia 4,1. O que significa isso? No primeiro trimestre, para cada guarda-roupa de 2.000 que a Magalu vendeu, sobrou R$ 4 líquido no bolso. Para cada R$ 2.000 que a Bahia vendeu, faltou 82. Teve que pegar de algum lugar R$ 82 porque havia faltado. Ué, mas espera aí, se o custo do produto está equilibrado, se outras despesas estão equilibrado, onde é que está esse vilão? Onde é que está a doença? E por que eu uso a palavra doença? Uma palavra forte? É, mas se não tratada e a tempo, ela mata uma empresa e nem sempre tem tratamento. Infelizmente, nós estamos falando de despesa financeira. O que é despesa financeira? Despesa financeira não é o juro sobre a venda desse guarda-roupa de 2.000, não. O problema é a dívida que você já tem. Por exemplo, a Casa Bahia, sabidamente, ela tem uma despesa financeira muito alta, não é culpa da atual administração, é herdada de erros do passado, mas hoje existem alguns bilhões de dinheiro emprestado em banco que você tem que pagar o juro todo mês. O banco quer saber daquela grana, independente se você vender ou não vendeu, ele quer saber do juro. Então você tem que pegar essa despesa financeira, esse juro que você paga, e ratear sobre tudo que você vendeu, dividir sobre tudo que você vendeu. E isso pesa, e pesa bastante. No mesmo guarda-roupa de 2.000 vendido para o Magalu, a despesa financeira, que gira de 4,7, é o correspondente a R$ 94 foi para banco. E na Casa Bahia, 198. Por isso a questão do prejuízo. 9,9% de tudo que é vendido. Para um guarda-roupa de 2.000, praticamente 10% é para pagar juro de uma conta que não tem nada a ver com esse guarda-roupa que vendeu agora, tá? E se tivesse capital próprio, como muitas lojas têm? Como assim? Essa dívida que a Casa Bahia tem e que já vem do passado, não é por conta de venda agora não, ela veio lá do passado, faz com que ela tenha uma despesa financeira alta. Mas existem um monte de lojas no mercado, grandes, concorrentes da Luiz da Bahia, capitalizadas. O que é capitalizada? Em momento algum ela foi buscar dinheiro em banco para alavancar faturamento, para crescer. Ela esperou ela ter lucro para isso. Não vou nem nominar aqui, mas se você quiser, nomina aqui as lojas que você conhece da tua região, que são capitalizadas. Coloca ali nos comentários no YouTube, no Instagram, você vai ver a quantidade de lojas que nós sabemos que compram à vista para vender a prazo, mesmo que seja prazo, estoque está pago, loja própria, gente capitalizada. Ela não tem essa despesa financeira. Ela briga vendendo o mesmo guarda-roupa de 2.000, pagando para o fornecedor o mesmo guarda-roupa, tendo despesas dentro da loja que devem ser equivalentes também, só que ela não tem esses 10%. E aí? Como é que fica o resultado no final? O resultado fica mais ou menos assim, ó, fazendo uma simulação se a Casa Bahia não tivesse esse juro. Nada contra a Casa Bahia, pelo contrário, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom tentando reverter isso, mas é um trabalho árduo. Desejo sorte iluminado para conseguirem fazer isso. Mas vamos lá, uma Casa Bahia que não pagasse juro, tivesse zero, mesmo custo e despesa, então ela vai custar o mesmo guarda-roupa igual, as outras despesas todas iguais, que é a realidade de muita gente, tá? Ao invés de ter tido 4,1 de prejuízo, ela teria tido 5,8 de lucro. O mesmo guarda-roupa que ela vendeu por 2.000, ao invés de tirar mais 82 do bolso, teria sobrado 116 no bolso. Então pensa que aquela loja concorrente capitalizada ali vizinho, essa é a realidade. E a mesma coisa acontece em nossas casas. Como assim? A nossa casa, a economia familiar, ela é muito similar ao que acontece numa empresa. Quer ver? Vou fazer aqui um comparativo para você e você me diz se você concorda ou não. Vou usar um exemplo. Eu podia usar um exemplo de um trabalhador com salário mínimo, 1.412. 30% da população recebe 1.412, tá? E mais um terço da população recebe até 2.824, ou seja, o dobro. Mas eu vou fazer a simulação como se o cara recebesse por mês 2.000. Igual guarda-roupa, vai. Só para ficar um númerozinho igual. R$ 2.000, mas daí eu vou comparar com ou sem dívida no cartão rotativo. Como assim? Vamos comparar o Zé e o João. Os dois recebem R$ 2.000 por mês, mas o João tem uma dívida no rotativo por um problema que ele teve, bateu o carro lá no passado, reformou a casa, faltou grana, tem R$ 7.000 que está lá no cartão, está lá no cheque especial, está lá no empréstimo do banco. Não tem nada a ver com os 2.000 que ele recebe por mês, nada a ver com a despesa que ele tem por mês. Mas aquilo lá
gera um juro todo mês. É exatamente como acontece com as empresas, tá? E aquele juro ele tem que pagar. Vamos ver a diferença da vida do Zé e do João aqui? Vamos dizer que o José é sem dívida e o João tem 7 mil no rotativo. Os dois trabalham no mesmo lugar, recebem 2 mil, os dois pagam R$ 700 de aluguel, os dois gastam no supermercado 700, os dois gastam de transporte 300, e outra despesa duzentão. Isso aqui é bem aleatório, tá? Não está com base em nada. É só para que nós podemos fazer o cálculo que, no final do mês, o José, que não tem essa dívida do rotativo passada, sobrou R$ 100 para ele fazer alguma coisa que ele queira. E o João? O João tem que pagar no mínimo 3% sobre esses 7 mil que está lá no rotativo, ou no cartão de crédito, ou no empréstimo bancário. 3 é baixo, tá? Nós sabemos que é muito mais alto que isso, mas vamos considerar os 3? 3 sobre 7 mil, R$ 210. Falta 110. Esse é o comparativo. Recebem igual, gastam igual, por conta de uma dívida dos 7 mil do carro que ele bateu um dia e teve que pagar a conta. Todo mês, o Zé sobra R$ 100 para ele fazer alguma coisa da vida dele. Todo mês, o João faltam 110. Não dá para mudar. E aí? E aí volta lá no início na inadimplência. No caso do João, ele paga as contas em dia, igual o José. Todo mês aumenta o rotativo. O 110 está aumentando, porque não tem, faltou, de alguma forma ele vai. Até que um dia, até que um dia ele não paga mais ninguém. Com as empresas é a mesma conta. Se você tiver uma despesa financeira alta, uma empresa capitalizada e uma empresa que depende de capital de terceiro, essa conta financeira muito cara, ela vai comendo como uma doença. Ah, mas está pagando em dia, esse lojista sempre paga em dia. Se ele tem muito endividamento, se ele está começando a comprar com prazo muito longo, cada vez ele compra com prazo mais longo, ele precisa de mais dinheiro para poder bancar. Ah, é porque ele está crescendo. Então, mas o dinheiro não é dele, ele está precisando de dinheiro teu, ele está precisando de dinheiro do fornecedor, ele está precisando de dinheiro de banco. Pode ser que eu chamo de sócio oculto, né? O banco, a financeira, é um sócio oculto. No final do mês, ele pega a grana dele do mesmo jeito. É um sócio muito ruim, é um sócio muito perverso. Ele não importa se deu lucro ou deu prejuízo, ele quer saber o dele. E aí pode ser que uma hora aquele cara que estava indo bem pra caramba, amanhã entrou em dificuldade. Ou seja, não basta apenas vender. Não basta o mercado estar favorável a faturar um monte que o cara vai estar bem, e todo aquele que está ruim é porque faturou pouco. Não. Pode ter esse sócio oculto, fruto de uma tomada de decisão errada no passado, usando o capital de terceiro a mais do que precisava, ou não, uma dificuldade, um problema de administração, mas tem muita coisa que pode afetar. E você, o que acha? Coloca aqui nos seus comentários o seu ponto de vista também, ajuda bastante. Eu agradeço demais os comentários que tem tido aqui do YouTube, do Instagram, e tento respondê-los na medida do possível. Muito obrigado, não esqueça de compartilhar esse vídeo também com seus amigos, com aqueles que você tem trocado ideia sobre o mercado. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser.